Oi pessoal, bem-vindos à nossa aula 3 de trigonometria, aula na qual a gente vai estudar o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é uma forma que se criou de generalizar a forma de se obter seno e cosseno de um ângulo, mas não preso ao triângulo retângulo. Então qual foi a ideia? Trazer a possibilidade de calcular, por exemplo, seno de 220 graus, seno de 300 graus. Isso pode existir? Sim, pode. Mas a gente vai ter que generalizar o resultado que a gente tinha para o triângulo retângulo e a gente tem que criar um método que permita o cálculo de qualquer ângulo. O método que foi encontrado foi o ciclo trigonométrico, também chamado de circunferência trigonométrica. Tá? Eu vou colocar aqui a definição dela, da circunferência trigonométrica, para aí a gente verificar como é que a gente acha seno e cosseno, também a tangente, de qualquer ângulo, utilizando esse ciclo. Vamos lá. Então, olha aqui a definição. Ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, centrada em 0, 0, que é a origem do plano cartesiano, que possui um sentido positivo de medida de ângulo. Aí eu vou dar agora qual é o sentido positivo. O sentido positivo é o anti-horário e a origem de rotação é em 1, 0. Primeira coisa que você tem que perceber é que você inicia todo o estudo do ciclo trigonométrico considerando um plano cartesiano. O plano que vocês estão acostumados a traçar as funções. Tá? Então você tem aqui, o que é um plano cartesiano? É algo que você tem aqui, um x e um y. Então você tem aqui x e y. E você costuma colocar aqui 1, 2, 3, etc. Aqui 1, 2, 3, aqui menos 1, menos 2, e assim por diante, em todos os semi-eixos. Aí eu quero, por exemplo, o ponto 2, 3. Como é que você faz para traçar o ponto 2, 3 aqui? Você vai e traça uma paralela aqui a cada eixo, você encontra aqui no ponto 2, 3. Aí aqui você tem o ponto A, por exemplo, que é o ponto 2, 3. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse sistema de eixos, igualzinho, com crescimento na horizontal para a direita, positivo. Então você cresce aqui, ó, 1, 2, 3. Então o sentido positivo é para cá, tá? De crescimento. Para lá ele cresce negativamente, né? Então é menos 1, menos 2. A gente não quer isso, os números continuam crescendo para cá. Tá? E cresce daqui para cima. Tá? Então você tem um sentido aqui também de crescimento, um sentido positivo. É para cima no eixo Y e para a direita no eixo X. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse sistema de eixos e vai colocar uma circunferência de raio unitário centrada em 0, 0. É isso que você vai fazer. Vamos desenhar isso aqui para você entender. Então essa aqui, ó, vai ser o meu eixo, o meu sistema de eixos x e y, onde eu coloco uma circunferência de raio unitário. Aí o que a gente faz? A gente pega a partir desse ponto aqui, que vai ser o ponto 1, 0, você vai definir um sentido de rotação. Esse aqui é o sentido positivo. Mas, professor, para que serve isso? Serve para você dizer se os ângulos são positivos ou negativos. Agora a gente vai ter essa diferença. Então, se eu traçar um ângulo aqui, ó, mais ou menos aqui, 30 graus, e traçar ele aqui assim, se eu fizer ao contrário, colocar ele para baixo, aqui, ó, esse aqui é um ângulo de menos 30 graus. Por quê? Eu não usei o sentido positivo, também chamado de sentido trigonométrico. Tá? Eu fiz o sentido ao contrário. Eu vim para cá, para medir ele. Aí você encontra ali menos 30 graus. Tá? Se eu quiser o equivalente do menos 30 graus, basta eu chegar nesse ponto aqui. Vou chamar de ponto B. Aí eu vou trabalhar com esse ângulo aqui, ó, que na verdade vai ser um ângulo, aliás, começando aqui, vai ser um ângulo de 330 graus. Tá? 330, se eu somar o 30 que está aqui, chega em 360 graus. Então esse aqui é a primeira coisa que você tem que saber. É colocar um ângulo dentro do círculo e saber se ele é positivo ou negativo. Tá? Ele vai ser negativo se eu estiver andando no sentido horário, ou contrário ao sentido trigonométrico, que é o sentido anti-horário. Tá? Então você tem essa particularidade. Dependendo de como você ande no ciclo, o teu ângulo vai ser positivo ou negativo. Isso também ocorre na reta aqui real, né? Tem 0,
1, 2, aqui menos 1, menos 2. Se você corre nessa direção aqui, você está andando, crescendo os números. Se você anda ao contrário, você está decrescendo os números. Né? Aqui também, se você anda no sentido trigonométrico, você está crescendo os ângulos. Então, 30, 60, 90. Se você estiver andando no sentido horário, você vai estar decrescendo os ângulos. É como se você estivesse andando ao contrário aqui. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Vamos agora tentar entender como é que a gente chega no seno e no cosseno utilizando o ciclo trigonométrico. Eu vou pegar aqui no ciclo trigonométrico e vou traçar um ângulo qualquer. Vou botar no primeiro quadrante por enquanto. Então aqui vou colocar um ângulo alfa. Quando você coloca aqui o ângulo alfa, você vai ter que fazer duas projeções agora. Uma projeção sobre o eixo x e outra projeção sobre o eixo y. Da mesma forma que você fazia com pontos, se você tivesse num sistema cartesiano. Por exemplo, eu tenho um ponto A aqui, você vai fazer uma projeção aqui no eixo x, aí você vai chamar aqui, por exemplo, xa, uma projeção aqui no eixo y, aqui vai ser o teu ponto, então a projeção YA. E o xa é essa distância que vai do zero até o xa, o YA vai ser a distância que vai do zero até o YA. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o ponto que está formando o ângulo com a circunferência, eu vou chamar aqui de A. Aí você vai traçar aqui duas projeções. Tá? Uma projeção aqui no eixo X e outra projeção no eixo Y. Ok? Aí você tem que observar o seguinte. Eu vou traçar aqui, você vai enxergar agora um triângulo retângulo. Observa aqui, ó, que você tem aqui assim um triângulo retângulo. Vamos colocar aqui alguns pontos para ajudar na nossa orientação. Aqui eu vou botar o ponto A, aqui eu vou botar ponto D. Tá? Então nós vamos ter aqui um triângulo OAD. E você deve estar observando que esse triângulo aqui vai estar o ângulo alfa, aqui vai estar o A, aqui vai estar o D. O que você tem que lembrar é que o raio do ciclo trigonométrico é 1. Então essa distância aqui, OA, obrigatoriamente é 1. Porque ele é o raio da circunferência. Tá? Agora, vamos pensar no seguinte. Quem é o seno de A? Você vai dizer para mim com muita facilidade que o seno de alfa vai ficar igual a cateto que está longe, que é o AD. AD, dividido pela hipotenusa, que é OA. Mas tem o seguinte, OA é igual a 1. O comprimento de OA é o raio. Então eu posso dizer que isso aqui vai ficar igual a AD. Então olha o que acontece aqui de interessante. Eu agora, em vez de estar trabalhando o seno como se fosse a razão entre dois segmentos, no caso o cateto oposto pela hipotenusa, agora eu posso simplesmente dizer que o meu seno de alfa vai ser simplesmente a minha projeção vertical do ângulo, mais nada. Aí se você estiver aqui com bastante atenção, você observa que esse mesmo comprimento que está aqui, ó, está aqui. Tá? Então eu posso simplesmente trabalhar com a projeção na vertical para obter o seno. Então essa aqui, ó, esse valor aqui, agora, vai virar o nosso seno de alfa. Isso aqui que você tem que perceber. Agora eu não preciso mais do triângulo. Eu pego o ponto e faço a projeção horizontal, o ponto que forma o ângulo, e faço a projeção horizontal e vertical dele. Aí eu vou obter, primeiramente, aqui quem é o seno. Mas você já deve estar percebendo aqui que o cosseno de alfa vai ficar igual a cateto que está perto, que é OD, dividido pela hipotenusa, que é o OA. Mas a gente sabe que o OA é igual a 1. Então eu só preciso escrever isso aqui, OD. Mas o OD é exatamente a projeção horizontal do ponto A sobre o eixo X. Então a gente agora, em vez de trabalhar com seno e cosseno como sendo razões dos segmentos de um triângulo retângulo, a gente vai trabalhar com as projeções do ângulo
sobre o ciclo. As projeções verticais, que dão o seno, e as projeções horizontais, que dão o cosseno. Vamos para o GeoGebra, para a gente poder mexer o ponto, e você consegue ver valores. Tá? Simplesmente o valor OD, o comprimento OD, vai dar para a gente o valor ali do cosseno. E eu não coloquei aqui, né? Vamos botar aqui o ponto C. E aqui, ó, o valor do comprimento OC vai nos dar aqui o valor do seno. Vamos para o GeoGebra para a gente enxergar isso de uma maneira mais precisa. Então aqui, ó, abrindo o GeoGebra, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui esse aqui é um sistema de eixos normal, e eu vou colocar aqui uma circunferência de raio 1. Então aqui, a partir do ponto A, ó, eu venho aqui e coloco o ponto B. A gente tem uma circunferência aqui de raio unitário. Tá? Na verdade aqui eu não preciso aqui do ponto B, a gente pode tirar o ponto B daqui. Tá? O ponto A, eu até vou usar o ponto B para fazer os ângulos, né? Então vou deixar ele por enquanto. Eu vou traçar aqui um ângulo qualquer aqui. Então vou pegar aqui, eu vou traçar um segmento do ponto A até um ponto na circunferência. Aí você deve observar que eu posso colocar aqui uma marca de ângulo. Eu vou colocar uma marca de ângulo aqui. E eu digo ali quem é o ângulo. Você sabe agora que aqui eu estou trabalhando com um ângulo igual a, no caso aqui, 48,73. A coisa boa do GeoGebra é que eu posso mexer o ponto, ó, e ele vai mudando o ângulo para mim. Tá? Posso botar aqui 30 graus para a gente enxergar bem. Tá quase 30 graus, 30,03 graus. Isso para a gente é 30 graus. Aí agora vamos pegar o valor do seno e cosseno. Esses valores aqui são bons. Por quê? Porque a gente já calculou eles de outra forma. Então a gente pode confirmar aqui os resultados. Eu vou precisar de uma linha perpendicular passando aqui no eixo X e uma linha perpendicular passando no eixo Y. Então eu vou pegar aqui esses pontos, eu vou marcar. Tá? Agora eu não vou mais precisar dessas linhas, então eu vou tirá-las. Tá? Eu vou traçar aqui, na verdade, 2 segmentos e a gente vai poder calcular o tamanho desses segmentos. Vou até deixar um aqui para você enxergar bem, mas o que me interessa é esse. Aqui, esse segmento aqui, que no caso ficou AE, e esse segmento daqui. Ah, por quê, professor? Porque a gente consegue calcular o tamanho dele. Eu pego aqui, ó, quem é o tamanho desse segmento, está aqui. Quem é o tamanho desse segmento aqui? Eu vou... Ficou meio... Aqui assim. Então agora observa que eu tenho que o meu J ali, que vai dar o seno de alfa, está em 0,5. Acho que a gente pode lembrar aqui para fazer aquela tabelinha que a gente conhece. Então a gente tem aqui, ó, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então a gente tem aqui seno, cosseno. Lembra da tabelinha? Alguém lembra como é que faz? Eu pego aqui e faço 1, 2, 3, 3, 2, 1. Passo raiz em todo mundo, raiz de 1 é 1, não me interessa, passo raiz, divido por 2. Então você estaria nessa situação aqui. Você tem aqui, ó, seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, e você tem o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos dar uma olhadinha aqui, puxar a calculadora. Vamos ver quanto é que é a raiz de 3. Então a gente pega aqui, ó, raiz de 3. É bom botar entre parênteses para não haver nenhuma dúvida. Então, raiz de 3 aqui, dividido por 2. A gente pega aqui dividido por 2. Quanto é que dá? Você tem ali 0,86. 866. Vamos aqui voltar para o GeoGebra para a gente enxergar. Então você tem aqui, ó, no GeoGebra, ele botou 0,87 como K, que seria o cosseno de alfa. Mas isso
é simplesmente um arredondamento, né? E aqui, ó, comprimento, que é esse J aqui, que é o comprimento na vertical, que dá o seno, dá 0,5. Olha ali para a tabelinha da gente. Seno de 30 é 0,5, que é 1/2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vamos mudar o ângulo aqui para um outro ângulo que a gente conhece, né? O que dá para fazer aqui um pouquinho é tirar esses pontos aqui. Vamos botar ele para 45 graus. 44,98 é 45 graus. Aí ele fala aqui para mim, ó, o seno e o cosseno são iguais a 0,71. Olhando na tabelinha, seno de 45 e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos dar uma olhada na nossa calculadora. Então a gente tem aqui, ó, quanto é que é? Raiz de 2 sobre 2. Aí você vê que é 0,707. O que o GeoGebra fez? Ele botou 0,71, observa aqui. Tá, ele só está arredondando, mais nada. Vamos dar uma olhadinha no de 60 graus. No ângulo aqui de 60 graus, ó, tem 60,05 graus. Dá para botar aqui mais um pouquinho para cá para você ver. Então você tem ali 60,05 graus. Aí a pergunta é, qual é o valor do cosseno, que é a projeção horizontal? Ele está dizendo aqui que é 0,5. A projeção vertical, está marcando aqui, opa, deixa eu tirar esse carinha daqui. Pronto, cheguei para lá. Ele está marcando ali a projeção vertical como 0,87. Aí eu vejo ali na tabelinha, a gente tem o seno de 60 igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos dar uma olhadinha na calculadora, quanto é que é a raiz de 3 sobre 2. A gente já calculou, né? 0,866. E aqui ele está batendo com 0,87. Tá? Então a gente fez aqui, geometricamente, todos os valores que a gente já conhecia de fazer contas com um quadrado com um triângulo equilátero. Só que agora a grande vantagem é, usando aqui essa parte geométrica, eu tenho qualquer valor que eu queira. Se eu quiser aqui, ó, seno e cosseno, vou botar aqui 63,43 graus. Se eu pegar a minha calculadora aqui, mudar de básico para avançado, ele vai me dar aqui, ó, os valores de seno. Então aqui eu tenho seno, tangente, etc. Qualquer um. Então eu venho aqui, eu quero saber agora o seno de 63,43. Então vem aqui, seno. Aí eu quero aqui de 63,43 graus. Ele vai dizer que é 0,8943. Aí eu volto aqui no GeoGebra, ele está me dando aqui que é 0,89 o seno e o cosseno é 0,45. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que a gente fica aqui com o cosseno. O cosseno de 63,43 vai dar 0,447. Como é que o GeoGebra fez? Vamos voltar para ele. Ele colocou como 0,45. Ou seja, ele só arredondou os valores para duas casas. Mas tudo aqui está correto. Tá? Não tem, a diferença é só o nível de precisão que você está trabalhando. Mais nada. Então a gente pode usar o ciclo trigonométrico para calcular qualquer valor de seno e cosseno que eu queira. Tá? Isso é uma vantagem grande. Só que agora a gente está trabalhando ainda no primeiro quadrante. Com isso aqui a gente pode passar para qualquer quadrante. É só a gente sempre lembrar que você está trabalhando num sistema de eixos cartesianos. Então você tem que saber na horizontal onde é que é positivo e onde é que é negativo, e na vertical onde é que é positivo e onde é que é negativo. Sabendo isso, você não precisa decorar absolutamente nada. É bem simples de fazer. Eu vou colocar aqui para vocês, então, alguns valores e a gente vai discutir se eles são positivos ou negativos. Então aqui, ó, voltando aqui para o meu ciclo trigonométrico limpinho, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Quando eu estou aqui com 90 graus, imagina que eu estou aqui com, sei lá, 85 graus aqui. Tem que lembrar que eu posso botar a marcação do ângulo aqui, ou posso colocar lá em cima também, tá? Onde o ângulo toca ali a circunferência. Os dois são corretos. Quem usa muito isso aqui é o transferidor. O transferidor coloca os ângulos lá em cima para você medir. Você pode colocar também, as duas formas são corretas. Posso colocar aqui, a partir do centro da circunferência, como eu posso colocar ele na parte externa da circunferência. Com 85 graus, você tem que observar que o valor do seno vai estar aqui assim, ó, quase chegando no 1. Se eu me aproximar mais ainda, vai estar quase no 1 mais ainda.
Então, qual é o valor do seno de 90 graus? Quando eu estiver com 90 graus, eu vou estar aqui assim. Ó. Com 90 graus, eu estou aqui. Aqui eu estou com 90 graus. Então, qual é o valor do seno de 90 graus? É 1. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. O seno de 90 graus é igual a 1. Quando eu passo aqui de 90 graus, olha o que acontece. Eu vou continuar fazendo as projeções. Vamos supor aqui que eu tenha, sei lá, 120 graus aqui. Eu vou continuar fazendo as projeções. Aqui eu vou colocar a projeção vertical. Tá? E aqui ó, vai ser a projeção horizontal. A projeção aqui vertical vai me dar o seno. Então você tem aqui que aqui é o seno de 120 graus. Tá? Agora você tem que observar o seguinte. Essa projeção ela está para cima aqui do eixo Y. Então eu posso dizer para você que o seno de 120 graus é positivo. Agora olha o cosseno. O cosseno está aqui embaixo. Cosseno de 120 graus, se você pegar o eixo sozinho, sem a circunferência para enxergar melhor, ele vai estar mais ou menos por aqui. Esse cara aqui é negativo. Tá? Então eu posso dizer aqui para você que o cosseno de 120 graus é negativo. É menor do que zero. Tá? Eu só preciso fazer o quê? As projeções do meu ângulo sobre os eixos x e y. A projeção no eixo x vai dar o cosseno, a projeção no eixo y vai dar o seno. E com isso, eu consigo obter o seno e cosseno de qualquer ângulo. Como é que a gente vai descobrir, por exemplo, quem é o seno de 120 graus? Eu vou procurar qual é a simetria que eu tenho em relação à vertical no primeiro quadrante. Tá? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho o meu ciclo para conseguir dizer para vocês quem é o seno de 120 graus. Para facilitar minha vida, eu vou colocar aqui ó, o 120 graus. Tá? Aí eu vou fazer duas projeções aqui. Deixa eu botar de outra cor. Ó, primeira projeção aqui e a segunda projeção vai estar aqui. Tá? A minha grande dificuldade aqui é saber qual é o ângulo que eu vou botar no primeiro quadrante para conseguir descobrir qual é o valor do seno e do cosseno de 120 graus. Aqui ó, você tem que ter na cabeça que esse cara aqui é o seno de 120 graus, que é a projeção vertical. Se você olhar bem, eu vou colocar aqui, ó, agora outra projeção. A gente vai ter um ângulo aqui, a gente vai ter uma certa simetria aqui. Ó. Tá? Aqui tem 120 graus. Qual é o ângulo que está aqui assim? Se eu andasse até aqui embaixo, eu teria 180 graus. É sinal que daqui até aqui, ó, eu tenho 60 graus. Se eu andasse 120 depois 60, eu chego a 180. Aí eu tenho que verificar que esses dois triângulos aqui, ó, são simétricos. Eu também posso pensar, em vez desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é exatamente igual a esse. Então, eu posso dizer para você aqui, sem medo, que aqui eu tenho 60 graus. Agora eu tenho que procurar as distâncias, tanto na horizontal quanto na vertical. Na vertical aqui, ó, os dois pontos, ou seja, aqui eu tenho 60 graus e os 120 graus, eles dão a mesma projeção. Tá? Então, o seno de 120 graus vai coincidir com o seno de 60 graus. Por quê? Porque há aqui uma simetria na vertical. Os dois pontos, o que formam 60 graus e que formam 120 graus, eles marcam o mesmo ponto quando eu faço a projeção na vertical. Agora observa a projeção na horizontal. Aqui embaixo, deixa eu mudar a cor. Aqui embaixo, ó, você tem o cosseno de 60. Por quê? Eu pego 60 e projeto. Aqui embaixo, eu tenho o cosseno de 120 graus. O que você deve observar é, esses dois triângulos que eu tenho aqui,
Vou pintar eles um pouquinho, só para deixar bem salientado. Ó, esses dois triângulos que eu tenho aqui, eles são iguais, só que eles estão em posições diferentes. É como se eles tivessem passado um espelho de um lado para o outro ali. Então, o que eu posso dizer para você? Que o cosseno de 120, em tamanho, devido à simetria dos triângulos, tem que ser igual ao cosseno de 60 graus. Por quê? Esses dois comprimentos aqui são iguais. Agora, tem um problema. O cosseno de 120 graus está no lado esquerdo do meu sistema de eixo, onde aqui os números são negativos. Então, o cosseno de 120 graus tem que ser negativo. Ele vai ficar igual a menos o cosseno de 60. Mas quem é o cosseno de 60? A gente tem que saber lá daquela tabelinha. O cosseno de 60 dá 1 sobre 2. Então, esse cara aqui dá menos 1 sobre 2. Você pode deixar também, no sistema decimal, menos 0,5. Tá? E o seno de 120 vai bater com o seno de 60. E o seno de 60... Agora, observa, o seno de 120 não está para baixo. Os dois estão para cima. Os dois dividem, o 120 e o 60, na vertical, dividem a mesma projeção. Então, eu posso dizer para você que o seno de 120 é igual ao seno de 60, e a gente sabe da tabela que ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Eu posso verificar isso na calculadora. Vou fazer com vocês. E depois, a gente coloca isso no GeoGebra. Aqui, ó, na calculadora, como é que fica? Ó, tem aqui a minha calculadora. Eu quero seno e cosseno de 120 graus. Então, vou pegar aqui seno de 120. Quanto é que ele dá? Ele deu ali 0,866. Ele deu positivo. Como é que fica o cosseno de 120? O cosseno de 120, ele marca ali para mim menos 0,5. Qual é a razão disso? É que o cosseno de 120 está no lado esquerdo do meu ciclo. E o seno de 120 está para cima. Se o seno estivesse para baixo, ele seria negativo. Tá? E aqui a única diferença aqui das respostas é que eu deixei a resposta em forma de raiz e a calculadora dá a resposta em forma decimal já. Tá? Com isso aqui, a gente pode buscar os sinais do cosseno, do seno, de qualquer ângulo que eu queira. Mas vamos aqui para algumas coisas importantes. Quem seria o cosseno de zero? 0 grau. O cosseno de zero, lembra que o cosseno é a projeção na horizontal. Então, ó, o cosseno de zero vai ser exatamente esse comprimento daqui até aqui. Tá? Então, o cosseno de zero é igual a 1. Tá? Qual é o cosseno de 90? Eu vou pegar aqui no 90 graus que está aqui e fazer a projeção na horizontal. A projeção bate exatamente no zero. Então, o cosseno de 90 é zero. Como é que fica o cosseno de 180 graus? Eu vou fazer a mesma coisa para o seno. Tá? 180 graus está aqui. Aqui ó, é onde o 180 graus bate. Então, a projeção horizontal é isso tudo aqui. O cosseno de 180 graus é menos 1. Né? Aqui embaixo tem outro ângulo que a gente chama de ângulo quadrantal, né, que é o 270. E o cosseno de 270, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e projetar na horizontal. Bate exatamente em cima do zero. Então ele é zero. Vamos fazer a mesma análise agora, só que para o seno. Quem é o seno de zero? O seno vai ser a projeção na vertical. Se eu pegar aqui um valor, ó, colocar aqui, esse comprimentozinho aqui é o seno. Agora eu vou me aproximando ali do zero. O valor está cada vez ficando menor. Quando chegar no zero, a projeção vai bater na origem do sistema de coordenadas. Então, o seno de zero vai ser igual a zero. Eu sempre tenho que fazer isso para pegar o seno. Pega o ponto aqui e rebate para cá. Aí esse comprimento vai ser o seno. Beleza. Quando for aqui, no ponto 1, 0, eu vou parar no ponto 1, 0 e vou jogar a projeção para vertical. E vai bater no zero. Então, o seno de zero é zero. Tá? Quanto é que vale agora? Seno de 90 graus. O seno de 90 graus é esse cara aqui, né? É assim. Então, o seno de 90 graus
a projeção já bate nele mesmo. Os pontos quadrantais têm essa propriedade, a projeção já bate nele. Então o seno de 90 graus tem que ser 1, porque ele passa na altura 1. Quanto é que vale seno de 180 graus? Em 180 graus eu vou pegar a projeção vertical. A projeção vertical é a que vem para cá. Só que a projeção vertical vai bater no zero. Então o seno de 80 é zero. E o seno de 270 graus, que é o ponto que está lá embaixo, vai bater em menos 1. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui para a gente, pelo menos, verificar o sinal de vários ângulos, o sinal de seno e cosseno de vários ângulos, para a gente tentar deixar a matéria mais bem sedimentada na cabeça. Voltando aqui ao nosso ciclo trigonométrico, vou botar vários pontos aqui. Então vou botar aqui, ó. Ponto A, ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Eu só quero o sinal, tá? Se é positivo ou negativo. Então vamos colocar aqui, ó, ponto, ou melhor, ângulo, né? O ângulo vai ser dado com início nesse ponto aqui, por exemplo, A. Vem até aqui e sobe até aqui, né? Então aqui vai estar o ângulo A. Então vou botar aqui o ângulo. No caso aqui pode ser A, B, C, D e E. E eu vou querer saber o sinal do seno e o sinal do cosseno. Se é positivo ou negativo. Então vamos lá. O A aqui é o mais fácil, né? A gente trabalhar. Deixa eu botar um vermelho aqui. Quando eu pego aqui o A, ó, e faço a projeção, ó, lembrando, essa projeção aqui dá o cosseno, projeção horizontal, e a projeção vertical dá o seno. Você deve observar que a projeção horizontal é na parte positiva. Então, o sinal do cosseno aqui é positivo. O seno também, ele está aqui, né? E posso passar ele para cá. Então, aqui o seno de A agora está para cima. A projeção está para cima. Se está para cima, o sinal é positivo. Vamos dar uma olhadinha no B aqui, B no C. Só mudar a cor aqui. No B eu vou pegar e fazer duas projeções. Tudo igual. Aqui, ó, a projeção vertical vai dar o seno. Então nós vamos ter seno de B sendo positivo, porque está para cima. Tá? Agora, o cosseno de B está aqui embaixo. Esse aqui é o cosseno de B. O cosseno de B, então, vai ter um sinal negativo, porque está à esquerda. A mesma coisa vai acontecer no ponto C. A única diferença é que ele vai estar mais perto aqui do ponto quadrantal de 180 graus. Né? Mas quando eu fizer aqui, ó, as duas projeções, você pode observar que a projeção na horizontal é negativa. Por quê? Porque está para lá. Então o cosseno é negativo. Mas o seno está positivo. Está aqui para cima. Se o seno está positivo, se ele está para cima, ele é positivo. Então aqui é mais. Dá uma olhadinha aqui no outro. Aqui no ponto D. No ponto D eu faço aqui as duas projeções. O que acontece? Essa aqui é a projeção horizontal. A projeção horizontal está na parte negativa do eixo. Está à esquerda. Né? Ele está para cá. Ó. Então ele é um valor negativo. Então o cosseno é negativo. Agora, como é que vai ficar o seno? O seno está nessa parte aqui. Ela está para baixo. Então ele está na parte negativa do eixo Y. Então o sinal tem que ser obrigatoriamente negativo. Vamos dar uma olhadinha por último aqui no E. Fiz uma projeção aqui e uma projeção aqui. Observa que a projeção horizontal está à direita do ponto 00, à direita da origem. Então, obrigatoriamente, o cosseno tem que ser positivo. Então, aqui o cosseno é positivo. E o seno? O seno vai ser esse cara que está aqui. Ó. Ele está para baixo. Se ele está para baixo, ele é negativo. Então, aqui eu consigo ver os sinais do seno e cosseno de qualquer ângulo. Eu só preciso localizar ele num determinado quadrante.
Tá? Só preciso disso, mais nada. Professor, e com um ângulo negativo, como é que você vai fazer? A mesma coisa, a mesmíssima coisa. Por exemplo, eu vou pedir aqui para vocês quanto é que vai ser o valor de seno e cosseno de menos 60. Menos 60 graus vai dar mais ou menos por aqui. Ó. Tá? Então aqui eu tenho menos 60 graus. Professor, menos 60 graus não daria igual a 300 graus? Sim, mas aí eu estaria contando por aqui. Ó, tá? Se eu quiser contar no sentido negativo, ele vai ser menos 60 graus. O que você vai fazer? Normalmente, você vai traçar aqui as duas projeções. Tracei a primeira, tracei a segunda. Esse cara que está aqui é o cosseno de menos 60 graus. Esse cara que está aqui é o seno de menos 60 graus. Tá? Então você tem obrigatoriamente aqui o seno de menos 60 graus vai ter que ser menor do que zero. E o cosseno de menos 60 graus vai ter que ser maior do que zero. Pessoal, não dá para a gente chegar nesse valor não? Dá. Aí você vai fazer o seguinte, eu vou pegar o ângulo aqui e toda vez que eu pegar o ângulo aqui, sempre comparando pelo eixo X, eu vou colocar ele no primeiro quadrante. Deixa eu botar ele aqui de azul. Ó, vou pegar aqui e desenhar a abertura também com 60 graus. Pessoal, qual o ângulo que eu vou escolher? Sempre o ângulo formado com horizontal. A gente vai trabalhar mais isso. Então aqui, ó. Aqui também tem 60 graus. Aí você observa que o cosseno de menos 60 graus tem que ser igual ao cosseno de 60 graus. Tá? E quem é o cosseno de 60 graus? A gente sabe que vai ficar 1 sobre 2. Tá, professor? E o seno de menos 60 graus? Tem que lembrar agora que ele é negativo, ele está para baixo, então tem que botar o sinal de menos. E vai ficar igual a menos o seno de 60 graus. Porque o 60 graus é o triângulo que está para cima. E eles são iguais. Mais ou menos eu tenho esses triângulos assim. Né? Assim, tudo que está poluído ali no vídeo. Então aqui 60 graus. Aqui menos 60 graus. Você deve observar que o cosseno dos dois, que é a projeção horizontal, é igual. Então aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho também os valores de seno e cosseno de ângulos negativos. Tá? Eu só preciso, basicamente, localizar esses ângulos no ciclo trigonométrico. Tá? Aí a partir daí, eu consigo dizer o sinal deles. E se eu conheço o ângulo respectivo no primeiro quadrante, os valores de seno e cosseno do ângulo no primeiro quadrante, eu sei calcular os valores de seno e cosseno em qualquer quadrante. É só ter o ângulo respectivo no outro quadrante. Tá? A gente vai trabalhar isso. Sempre a nossa referência vai ser horizontal para medir um ângulo. Tá? A gente vai calcular vários aqui. Eu vou aqui agora um exemplo para ver se vocês conseguem entender tudo que foi falado até agora. Então ele pergunta aqui, a que quadrante pode pertencer θ se primeiro seno de θ é igual a 1 sobre 4? Primeira coisa que a gente precisa aqui é traçar um ciclo trigonométrico para a gente colocar onde é que o seno é menos 1 sobre 4. Observa que é o contrário que a gente está fazendo. Antes eu dava o ângulo, queria o seno. Agora eu estou dando o seno e perguntando o ângulo. Sabendo um, a gente chega no outro. Então eu tracei o ciclo. Onde é que é o seno de um ângulo dando menos 1 sobre 4? Tem que lembrar, o eixo dos senos é o eixo vertical. Você tem que estar bem na cabeça. Então eu vou marcar aqui onde eu acho que é menos 1 quarto. Né? O menos 1 quarto, isso aqui é menos 0,25. No eixo dos senos, aqui é 1, aqui é menos 1. Menos 0,25 dá mais ou menos aqui assim. Ó. Menos 0,25. Tá? Aí, quais são os ângulos que podem satisfazer isso? Eu coloco aqui para você. Ó, eu tenho dois ângulos aqui que satisfazem. Tá? O primeiro ângulo vai ser esse aqui. O segundo ângulo
vai ser esse aqui. Eu vou chamar de aqui A e aqui B. Então aqui, como seno de θ igual a menos 1 sobre 4, a gente pode estar no terceiro quadrante ou quarto quadrante. Um dos dois. Tá? Por que que é? Esse aqui é o terceiro quadrante, né? Tem que lembrar disso. Esse aqui é o quarto quadrante. Aqui é o primeiro quadrante. E aqui é o segundo quadrante. Então, se o teu ângulo for negativo, o seno do teu ângulo é negativo, o seno de θ está aqui assim. Ó. Esse aqui é o seno de θ. Né? Esse cara que está aqui, até aqui, é o θ1. Deixa eu até mudar de cor agora. Esse cara que começa aqui e vem até aqui é o θ2. Tá? Então, o θ1 vai estar no terceiro quadrante, θ2 no quarto quadrante. Vamos dar uma olhada agora no que ele fala ali, cosseno de θ igual a menos raiz de 3 sobre 3. Agora, observe o seguinte, ele fala cosseno de θ igual a menos raiz de 3 sobre 3. Eu tenho que ter uma ideia mínima de quem é raiz de 3 sobre 3. Eu venho aqui na calculadora, não preciso do módulo, vou pegar o módulo básico dela, posso deixar ela pequenininha. Quem eu preciso saber? Menos raiz de 3 sobre 3. Quem é isso? Menos raiz de 3 dividido por 3. Quem é esse valor? Mais ou menos. Dá menos 0,57. É um valor negativo, passa um pouquinho do meio ali. Ah, legal. Então, mais ou menos, ó, como eu estou no cosseno, agora eu tenho que trabalhar com o meu eixo horizontal. Mais ou menos 0,5, que é a metade, está aqui assim, deve ser isso aqui. Ó. Isso aqui, até aqui assim, é menos raiz de 3 sobre 3. Agora eu tenho que ver os dois ângulos possíveis que eu posso ter que tem esse cosseno. Meu primeiro ângulo vai ser esse cara aqui, ó. Eu vou chamar de θ1. E eu tenho um outro, né? Mais ou menos aqui assim. Esse cara aqui, ó, é o meu θ2. Tá? Então, onde é que os meus ângulos podem estar? Você já deve ter observado que aqui o θ1 vou chamar de A, θ2 aqui vou chamar de B. Eu posso estar aqui no segundo ou no terceiro quadrante. Agora, quando o ângulo é positivo, né, o seno de θ igual a 2 sobre 3, como é que a gente vai ficar? Tá? Quando eu tenho aqui, ó, seno de θ igual a 2 sobre 3, vou desenhar o ciclo trigonométrico aqui. Ó, tracei um ciclo trigonométrico ali pra gente. Fiz menorzinho agora. Onde é que o seno é 2 sobre 3? 2 sobre 3 é positivo, é mais ou menos aqui assim. Ó. Tem que lembrar que aqui é 1. Então aqui vai ficar mais ou menos 2 sobre 3. 2 sobre 3 dá 0,66666. Né? Então tá mais ou menos por ali. O seno tem que estar positivo. Esse aqui é o seno. Quais são os ângulos que eu posso ter que satisfazem isso? Meu primeiro ângulo, eu vou ter que traçar aqui uma horizontal, né? Uma projeção. E aqui vai ser o meu primeiro ângulo. E aqui o segundo ângulo. Então aqui θ1. E aqui o θ2. O θ1 vai estar no primeiro quadrante. θ2 no segundo quadrante. Então primeiro quadrante ou segundo quadrante. Com isso a gente já consegue dizer os sinais. E onde é que, dado um valor de seno ou cosseno, onde é que vão estar os ângulos que satisfazem aquilo. Isso aqui é extremamente importante você conseguir ter destreza. Tá? Eu te dou um seno igual a menos 1/4. Onde é que estão os quadrantes onde esse ângulo pode estar? O cosseno igual a 2 sobre 3. Onde são os quadrantes onde esses ângulos podem estar? Você vai fazer isso tudo traçando projeções e vendo onde é que encontra o eixo X e onde encontra o eixo Y. Vamos para mais um exemplo aqui. O ciclo trigonométrico nos dá uma relação importantíssima que, na verdade, se vocês continuarem estudando qualquer ciência exata, vai participar da vida de vocês a vida inteira, que é a relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria é exatamente
o Teorema de Pitágoras aplicado no ciclo trigonométrico. Vamos desenhar um ciclo aqui para você enxergar isso bem. Observa aqui, ó, eu tracei um ângulo. Aqui eu vou botar um ângulo alfa aqui. Você sabe que isso aqui, se é um ciclo trigonométrico, o raio é 1. Esse cara que está aqui é o seno de alfa. E esse cara que está aqui é o cosseno de alfa. Tá? Aplicando aqui Pitágoras, o que nós temos? Quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, no caso aqui é seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa, vai ter que dar o quadrado da hipotenusa, que é 1. Se a hipotenusa é 1, o quadrado dele também é 1. Essa aqui é a relação fundamental da trigonometria. Tá? A gente vai usar ela muito para tudo. Ela é válida sempre para a gente. Então, vou pegar ela, vou guardar. Eu posso usar ela sempre, mas eu tenho que tomar cuidado que os valores estão elevados ao quadrado. Então, o seno de alfa pode ser negativo ou positivo, por exemplo, e eles vão dar o mesmo valor. Então, eu só tenho que ter atenção nisso. No resto, ela é válida sempre. Eu sempre vou poder usar em qualquer exercício, só que eu tenho que tomar cuidado com os sinais. Vou botar um exemplo aqui para você entender. Considera aqui esse exemplo. Sendo conhecido seno de x igual a 3 sobre 5, calcular os valores das demais linhas trigonométricas para os casos. A. O ângulo está no primeiro quadrante. B. O ângulo está no segundo quadrante. Eu vou traçar então aqui o valor do seno igual a 3 sobre 5 e vou tentar descobrir quais são os ângulos que satisfazem isso. Vamos fazer isso aqui. Ó. Então aqui eu tracei um ciclo trigonométrico. Eu quero que o seno de x seja igual a 3 sobre 5. Então, eu vou colocar ele mais ou menos aonde? 3 sobre 5 é 0,6. Vou botar mais ou menos por aqui assim. Ó. Então, esse aqui é o valor 3 sobre 5. Bom, eu quero saber agora quais são os ângulos x que podem ter seno igual a 3 sobre 5. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou traçar para cá e para lá. Ó, traço aqui. Mais ou menos traço aqui. E eu vou ter dois ângulos aqui que satisfazem. Né? Esse ângulo aqui eu vou chamar de x1. E esse ângulo aqui eu vou chamar de x2. Tá? Você deve observar que o x1 aqui está no primeiro quadrante, o x2 está no segundo quadrante. E ele pediu exatamente isso. E eu quero descobrir agora as demais linhas trigonométricas. Linhas trigonométricas e razões trigonométricas são sinônimos, assim como ciclo trigonométrico e circunferência trigonométrica. Então a gente tem aqui, ó. Eu quero descobrir então quem é o cosseno de x. Tá? No primeiro caso, aqui o x1 vai pertencer ao primeiro quadrante. Então ele está aqui. Bom, como é que eu faço para descobrir? Eu vou usar a relação fundamental da trigonometria. Você sabe aqui, ó, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Mas quem é o seno de x? É 3 sobre 5. Então você vai colocar assim, ó, 3 sobre 5 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3 sobre 5 ao quadrado dá 9 sobre 25. Então, cosseno ao quadrado de x vai ficar igual a 1 menos 9 sobre 25. Como é que eu faço essa conta aqui, né? Multiplica 25 por 1, diminui 9. 25 vezes 1, 9. Desculpa, 25 vezes 1, 25. Menos 9 dá 16 sobre 25. Então, você tem como solução que o cosseno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 25. Então, o cosseno de x vai ficar igual a mais ou menos 4 sobre 5. Mas agora, você tem que observar que o x está pertencendo ao primeiro quadrante. Se o x pertence ao primeiro quadrante, como é o cosseno dele? O cosseno dele está aqui, ó, no primeiro quadrante. É o cosseno de x1. Então, ele é positivo. O cosseno de x1 é positivo, porque está no primeiro quadrante. Então, eu vou desprezar o resultado negativo. Então, a gente vai ter aqui cosseno de x é igual a 4 sobre 5. Quando ele pediu as demais linhas trigonométricas, a gente pode calcular também a tangente de x, que é seno de x sobre o cosseno de x. Quem é o seno de x? O seno de x é 3 sobre 5. Quem vai ser o cosseno de x? 4 sobre 5. Repete primeiro, multiplica pelo inverso segundo, vai ficar
3 sobre 4. Vou dar uma olhadinha quando x pertence ao segundo quadrante, que é outra possibilidade que eu tenho, que é o ângulo estar aqui, ó. Está nessa posição aqui. Bom, a conta vai ser exatamente a mesma. A diferença é que quando eu tiver aqui cosseno ao quadrado de x igual a 16 sobre 25, a gente vai ter que o cosseno de x tem que ser negativo, porque está no segundo quadrante. Observa aqui, ó. Como eu estou no segundo quadrante, aqui vai estar o cosseno de x2. E o cosseno de x2 é negativo. Então eu posso dizer para você que o cosseno de x é igual a menos 4 sobre 5. A gente tem essa a solução agora. Aí como é que vai ficar a tangente de x? A tangente de x vai ficar sendo x sobre o cosseno de x, que vai ficar igual a, quem é o seno de x? A gente tem 3 sobre 5, dividido agora por menos 4 sobre 5. Então você vai ter menos 3 sobre 4 na resposta. Tá? Esse aqui é um exemplo muito bom para entender a teoria. Né? Você vai usar a relação fundamental e você tem que saber onde é que está o cosseno de acordo com o quadrante. Se ele é positivo ou negativo. Vamos a mais esse exercício aqui. Ele pede para a gente usar a simetria para calcular outros valores de seno. Com toda sinceridade, na minha opinião, é mais fácil ver isso utilizando graus do que radianos. O exercício que eu peguei do livro Matemática Elementar, ele utiliza direto radiano. Mas a gente pode passar para grau para a gente enxergar melhor. Com o tempo, você se acostuma com radiano. Então aqui, ó, utilizando a simetria e sabendo que seno de π sobre 6 é igual a 1 sobre 2. Só lembrando, quem é π sobre 6? Π sobre 6 vai ficar 180 graus dividido por 6, que vai dar 30 graus. Agora vamos jogar aqui um círculo trigonométrico para a gente enxergar quais são as simetrias que ele está trabalhando. Então aqui, ó, o primeiro que ele coloca é o seno de π sobre 6 igual a 1 sobre 2. π sobre 6, que vai dar o 30 graus, fica mais ou menos por aqui, ó. E o que ele está te dizendo? É que essa simetria, essa projeção aqui, está batendo em 1 sobre 2. Né? Então aqui a gente costuma botar o ângulo aqui em cima para evitar o desenho ficar muito poluído. Aí agora tenho que descobrir quem é aqui 5π sobre 6. Tá, 5π sobre 6, se você fizer a conta aqui, 5π sobre 6, a gente sabe que π sobre 6 é 30, então vai ficar 5 vezes 30, que é igual a 150 graus. Vamos ver onde é que a gente acha a simetria nisso. 150 graus está mais ou menos por aqui. Ó. E aqui você vai ter um 30 graus também. A gente vai encontrar o mesmo valor aqui na projeção. Deixa eu colocar aqui. Então vou pegar aqui a projeção, vou colocar, ó, bate exatamente no mesmo ponto. Então a gente vai ter aqui você tem que observar que tanto 150 quanto 30 vão ter o mesmo valor de seno, que vai ser esse comprimento aqui. Então a gente sabe que o seno de 5π sobre 6, que vai bater os 150 graus, vai ser igual ao seno de 30, que é o π sobre 6. Então vamos botar aqui, seno, ou letra feia, seno de π sobre 6 vai coincidir com o seno de 5π sobre 6. Que dá igual aqui, no caso, a 1 sobre 2. Agora vamos dar uma olhada nos outros. O que significa o 7π sobre 6? 7π sobre 6 vai ser π mais π sobre 6. Né? Ou seja, 180 mais 30 graus. Vai bater com 210 graus. Vai estar mais ou menos por aqui. Ó. Né? Que vai ser o 7π sobre 6. O que a gente tem aqui de importante? Quando a gente estiver fazendo a projeção, você tem que observar que os triângulos aqui vão ser iguais. Então aqui embaixo bate no menos 1 sobre 2. Tá? Então a gente sabe com isso que o seno de 7π sobre 6 vai bater em menos 1 sobre 2. Tudo utilizando a simetria, porque eu sei que o 150 é 1 sobre 2. Se você observar bem, ó, aqui tem 30 graus. Então,
todos os triângulos aqui, todas as projeções vão ter alguma simetria com a de 30 graus, com as projeções de 30 graus. E aí a gente vai conseguindo montar o problema. Onde é que está 11π sobre 6? 11π sobre 6 é 2π menos π sobre 6. Ó, 11π sobre 6 é igual a 2π, daria 12π sobre 6. Isso aqui dá 2π, ó, 12π sobre 6. Aí você tira π sobre 6. Isso aqui vai ficar 11π sobre 6. Um π sobre 6 é 30 graus, você vai ter ele aqui assim. Esse aqui é o 11π sobre 6. Ou, se você preferir, 330 graus. Tá? E aí, você vai observar que bate também o seno dele, vai bater exatamente aqui, ó, no menos 1 sobre 2. Então, eu posso dizer para você que o seno de 11π sobre 6 é igual a menos 1 sobre 2. Tá? Não é um exercício difícil. Você vai procurando ali, utilizando a simetria, onde é que estão os valores positivos e negativos. Nós trabalhamos bastante com seno. Vamos dar uma olhadinha agora em cosseno. Localize os arcos π sobre 6, 5π sobre 6, 7π, 11π sobre 6. E em seguida dê o sinal do cosseno de cada um deles. Vamos fazer isso. Então aqui, ó, desenhei o ciclo. Onde é que está mais ou menos o π sobre 6? Π sobre 6 ali é o 30 graus. Mais ou menos por aqui assim. Aqui é o 30 graus. Vou botar em radiano aqui. Π sobre 6. Tem que lembrar que o cosseno é a projeção horizontal. Então aqui, ó, você vai ter o cosseno de π sobre 6. E a gente sabe que ele é positivo. Então o cosseno de π sobre 6 é maior do que zero. Onde é que está o 5π sobre 6? Que na verdade é o π menos π sobre 6. Então mais ou menos aqui assim. Ó. Então aqui 5π sobre 6. Onde é que está o cosseno? Projeção horizontal. Aqui vai ficar o cosseno de 5π sobre 6. E a gente sabe que ele é negativo. Onde é que está o 7π sobre 6? Está mais ou menos aqui assim. Aí você vai procurar a projeção, vai bater com a do 5π sobre 6. Está no lado negativo do eixo x. Então o cosseno de 7π sobre 6 também é menor que zero. E por último, 11π sobre 6, que é π menos π sobre 6, está mais ou menos por aqui. Então aqui 11π sobre 6. Quem é? A gente tem a projeção dele batendo aqui, positiva. Então o cosseno de 11π sobre 6 é maior do que zero. Então ele fala para mim, usando simetria, sabendo que o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, deu o valor do cosseno de 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. O problema análogo que a gente fez do seno, só que agora para o cosseno. A ideia para buscar aqui a simetria é você fazer o ciclo trigonométrico e verificar a partir do cosseno quais são os valores positivos e negativos. A gente vai estudar isso mais a fundo na próxima aula, quando a gente estiver estudando redução ao primeiro quadrante. Tá? Então, isso aqui vai voltar. Essa matéria não se encerra aqui, mas aqui a gente já tem uma palhinha do que vai acontecer no futuro. Então aqui, ó, primeira coisa tem que botar quem é o π sobre 6, estou mais ou menos aqui assim, que é o 30 graus, né? Mais ou menos aqui, π sobre 6. E ele fala que o cosseno de π sobre 6, que é a projeção horizontal, aqui é o cosseno de π sobre 6. Ele tem que é raiz de 3 sobre 2. Legal, agora eu quero o cosseno de 5π sobre 6. O 5π sobre 6 vai estar desse lado aqui. Tá? É como se eu tivesse aqui, eu posso colocar, né, aqui 30 graus, aqui também. Tá? E eu quero o cosseno de 5π sobre 6. O cosseno vai ser... vai ser esse cara aqui, ó, cosseno de 5π sobre 6, é a projeção horizontal.
Você pode aqui perceber que esses dois triângulos que eu vou colocar aqui, na verdade eles são iguais, só estão em posições diferentes. Tá? Esses dois triângulos são exatamente iguais. Então você pode pegar aqui que o cateto maior, o cateto está na horizontal, ele é igual dos dois lados. Então, você tem aqui que o cosseno de 5π sobre 6, em tamanho, vai ser igual ao cosseno de π sobre 6. Só que ele está no lado negativo, então tem que colocar um sinal de menos. E como cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Né? Com isso a gente faz o do 7π sobre 6 também, e 11π sobre 6. O 7π sobre 6 está mais ou menos aqui assim. Ó, 7π sobre 6. Tá? Aí o cosseno dele vai ser a projeção na horizontal, está aqui. Então o cosseno de 7π sobre 6 vai ficar exatamente igual ao cosseno de 5π sobre 6. Que vai ficar igual a menos raiz de 3 sobre 2. Né? O último aqui que ele quer é esse, que é o 11π aqui sobre 6. A projeção vai ficar exatamente igual aqui. Tá? Vai ficar ali em cima. Então vai ficar positivo porque está no lado direito do eixo. Então a gente vai ter o cosseno de 11π sobre 6. Vai ficar igual a raiz de 3 sobre 2. Vai ficar positivo. E a gente consegue assim fazer vários tipos de problemas envolvendo sinal do ângulo fora do primeiro quadrante. Vamos para mais exemplos aqui. Se cosseno de x igual a 3/4 e x pertence ao quarto quadrante, quanto é que vale seno de x? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar onde é que esse ângulo está, esse ângulo x está, dentro do meu ciclo trigonométrico. Ele dá informação para mim que cosseno de x é igual a 3 sobre 4. Vamos traçar um ciclo trigonométrico aqui para a gente enxergar isso. Então aqui, ó, desenhei um ciclo e vou colocar o cosseno x igual a 3 sobre 4. Está mais ou menos por aqui, ó. 3 sobre 4 é 0,75. Então aqui está 3 sobre 4. Eu tenho duas possibilidades, né, de ter o ângulo. Um é o ângulo está aqui assim, ó, mais ou menos. E o outro, o ângulo está aqui assim. Tá? Então a gente tem duas possibilidades para o ângulo x. Primeiro ele está aqui, a segunda é ele estar aqui. Então aqui nós temos, ó, se o meu ângulo está no quarto quadrante, obrigatoriamente o seno vai ter que ser negativo. Porque eu poderia ter o ângulo aqui no primeiro quadrante e aqui o ângulo no quarto quadrante. Por quê? Porque o cosseno de x é 3 sobre 4. Então eu tenho essas duas possibilidades. Bom, aí a pergunta é, qual é o valor aqui do seno, sabendo que cosseno de x é igual a 3/4 e x está no quarto quadrante. Vou usar a relação fundamental da trigonometria, que vai ser cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Tá? Aí eu vou fazer 3 sobre 4 elevado ao quadrado mais seno ao quadrado de x igual a 1. Quanto é que vale seno ao quadrado de x? 1 menos 9 sobre 16 vai ficar o quê? 16 menos 9 vai ficar 7 sobre 16. Então aqui nós temos, ó, seno ao quadrado de x é igual a 7 sobre 16. Então a gente vai ter seno de x igual a mais ou menos raiz de 7 sobre 16. Eu tenho que tirar a raiz disso. Mas, como o meu x está no quarto quadrante, nós vamos ter o quê? Seno de x é igual a menos raiz de 7 sobre 4. Que a raiz de 16 é 4. E no quarto quadrante, o seno de x é negativo. Ele não pediu, mas se eu quisesse aqui calcular a tangente de x, era só fazer seno x sobre cosseno x. Que vai dar menos raiz de 7 sobre 4 dividido por... Aí a gente tem o cosseno de x que é 3 sobre 4. Em outras palavras, vai ficar menos raiz de 7 sobre 3.
Tá? Para a gente fechar nossa matéria, vamos estudar no ciclo trigonométrico onde é que está a tangente. Tá? Na próxima aula, a gente vai estudar as razões trigonométricas acessórias. São a secante, cossecante e cotangente. Também no ciclo trigonométrico. Tá? E aí a gente vai estudar também redução ao primeiro quadrante. A matéria da próxima aula. Mas, aqui, vamos dar uma olhadinha como é que a tangente aparece no ciclo trigonométrico. A gente viu o seno e o cosseno. Vamos dar uma olhadinha em como é que fica a tangente agora. Então vamos ver como é que aparece a tangente no ciclo trigonométrico. A tangente, ela tem um eixo especial para ela. Vocês já ouviram falar em corrida de Fórmula 1, o carro passou na tangente? Isso significa o seguinte, é que ele cortou a curva num ponto só. Tá? Quando, no caso aqui, uma reta em geometria, corta uma figura em 2 pontos, a gente diz que ela é uma secante. Quando corta em só um, a gente diz que é uma tangente. Então a gente vai ter que desenhar uma tangente à circunferência aqui nesse ponto, que é o ponto 1, 0. Então a gente vai ter que traçar aqui assim. Esse aqui é o eixo das tangentes. Então a gente tem o eixo dos senos, o eixo vertical entre menos 1 e 1 aqui, cosseno, o eixo horizontal, e o eixo das tangentes. Tá? Como é que você pega a tangente aqui de um ângulo? Você desenha o ângulo aqui assim, e quando ele toca o eixo das tangentes, esse valor aqui é a tangente do ângulo. Então, se eu disser que esse ângulo aqui é um ângulo alfa, esse comprimento aqui é a tangente de alfa. Tá? Se o ângulo tiver no quarto quadrante, por exemplo, for negativo, ou mesmo no segundo quadrante, como é que você tira ele? Vou colocar aqui um ângulo no segundo quadrante. Por exemplo, esse ângulo aqui. Tá? Aqui está o ângulo beta. Como é que a gente vai tirar a tangente beta? Você vai simplesmente continuar, você vai fazer um prolongamento até encontrar o eixo das tangentes. Esse valor aqui é a tangente de beta. Você deve observar que a tangente de beta é negativa e a tangente de alfa é positiva. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra que a gente consegue fazer uma visualização mais precisa. Tá aqui. Vindo aqui para o GeoGebra, aqui está o ciclo que a gente estava trabalhando antes. Eu vou traçar aqui um eixo das tangentes. Aqui está o eixo das tangentes. Vou diminuir um pouquinho o zoom para você enxergar melhor. Aí aqui, ó, a gente tem um ângulo ali que está em 40 e 26. Como é que a gente vai tirar qual é a tangente do ângulo? Eu vou tirar esse ponto F, essa reta F aqui, tá? E vou traçar aqui uma semi-reta. Então aqui, ó, vou pegar aqui, passando aqui no ponto C. Quando encontrar aqui o eixo das tangentes, eu vou marcar. Tá? E aí agora eu não preciso mais desse M aqui. Eu vou traçar um segmento, ligando o A até o F. E eu não preciso do C em si, na verdade. O C ali eu posso até tirar. Tá? Esse valor aqui, BF, é a tangente de alfa. Tá? Então aqui no caso, como A está no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Eu vou trazer o ponto C de volta, porque eu estava usando ele para alterar aqui o desenho. Né? Agora observa o seguinte, eu vou botar um bem pequenininho. Olha o que vai acontecendo aqui quando vai se aproximando de 90 graus o ângulo alfa. Ele vai crescer cada vez mais. Tá? Até que quando toca o eixo vertical, essas retas vão ficar paralelas. Isso aqui é uma coisa importante. Não existe a tangente de 90 graus. A tangente de 90 graus não existe. Mas, quando eu passo um pouquinho de 90 graus, aqui, ó, eu volto a ter tangente. Só que aqui eu vou ter que traçar ela. Porque o GeoGebra aqui ele não entende que eu quero
passar, encontrar o ponto lá embaixo. Então aqui, ó, vai ser a tangente, por exemplo, de 137 graus. Ela está negativa, ela está para baixo. Tá? Então quando eu passo aqui de 90 graus, ó, 90 graus eu não tenho tangente. Mas quando eu passo um pouquinho, eu começo a ter. E a gente vai aqui, ó, conforme eu vou me aproximando de 180 graus, a tangente vai ficando perto de zero. Quando eu passo de 180 graus, ela volta a ser positiva. Tá? Então, mas tem uma coisa também, não vai existir, vocês devem observar, a tangente também de 270 graus. Ela não existe. Então, não existe tangente de 90 graus, tangente de 270 graus. Tá? Isso considerando somente uma volta. As voltas a mais a gente vai estudar numa outra aula. Então você tem aqui o eixo das tangentes e você já sabe dizer no eixo das tangentes quando ela é positiva ou negativa. Falta dizer por que esse é o eixo das tangentes. Eu não disse para você. Você pode estar curioso para isso. Eu vou dizer agora. A gente vai utilizar uma semelhança de triângulos para isso aqui. Ó, quando eu coloco aqui um triângulo aqui, ó, e baixo aqui a perpendicular, você vai ter que observar que aqui a gente tem dois triângulos semelhantes. Vou tentar pegar eles aqui do lado. Aqui não está aparecendo assim muito bem, mas eu peguei as figuras daqui e passei para lá. Tem dois triângulos aqui, né? Esse primeiro triângulo aqui, que eu vou colocar aqui de amarelo. Opa, tá errado. Esse triângulo aqui vai bater com esse triângulo. O outro triângulo que eu vou botar só um pedacinho aqui de verde. Esse triângulo todo aqui. Opa! Vai ser esse triângulozinho aqui. Acho que agora está fechado. Isso. Tá? Mas você tem que lembrar que tem que considerar ele tudo aqui para dentro. Com isso aqui em mente, você tem que lembrar, aqui tem um ângulo alfa. Ó. Aqui é o cosseno de alfa. Aqui é o seno de alfa. Né? Esse cara que está aqui embaixo, você tem que lembrar que ele é o raio, igual a 1. Aqui eu vou chamar de um, sei lá, K. E a gente tem que fazer uma semelhançazinha de triângulos. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cima aqui. Né? Aqui, ó, aqui você sabe que é 1, o comprimento. Então você vai fazer uma semelhança de triângulos. Aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui é o ângulo alfa, aqui tem 90 graus. Os dois lados. Então você pode botar cateto está longe de alfa, está para cateto que está longe de alfa. Então posso colocar aqui K está para seno alfa. Assim como o cateto que está adjacente, no primeiro tem que estar equivalente ao adjacente do segundo. Então vai ficar 1 sobre cosseno de alfa. Então você pode dizer aqui que K, multiplicando cruzado, vai ficar igual a seno alfa sobre cosseno alfa. E isso aqui a gente viu que é a tangente de alfa. Então é por isso que esse aqui é o eixo das tangentes. Tá? Essa aqui é a razão. Aí agora a gente pode fazer mais alguns exemplozinhos. Uma primeira coisa importante é a gente adaptar a relação fundamental da trigonometria à tangente. Vamos dar uma olhadinha para isso. Só lembrando, como é que é a relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de alfa, ou de x, ou do que você quiser, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Para eu chegar aqui na tangente, a gente sabe que a tangente é seno sobre cosseno. Então eu vou dividir aqui todo mundo por cosseno ao quadrado de alfa. Todo mundo. Então vai ficar seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Seno sobre cosseno, você sabe que vai dar tangente. Então vai ficar tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Aí o que aconteceu? Inventaram um nome para 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, que é a secante. Secante de alfa é igual a 1 sobre o cosseno de alfa. Então, a gente tem a relação fundamental da trigonometria adaptada à tangente. De que maneira? Vai ficar tangente ao quadrado de alfa. Não é errado escrever 1 sobre cosseno, tá? Pode fazer. Isso aqui vai ficar igual a secante ao quadrado de alfa. Tá? Essa aqui é a nossa primeira regra.
E agora, com isso, a gente pode resolver alguns problemas parecidos com o que a gente tinha para seno e cosseno. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então tem, ó, sabendo que tangente de x igual a 12 sobre 5 e x está entre π, 3π sobre 2, isso aqui significa para mim terceiro quadrante, calcule as demais funções circulares de x. Vamos primeiro desenhar então um ciclo trigonométrico e tentar localizar onde é que deve estar a tangente de x. Onde é que está o x, dada a tangente de x. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então eu tracei aqui um ciclo trigonométrico e ele fala que a tangente de x é igual a 12 sobre 5. 12 sobre 5, se eu fizer a conta, vai ficar 12 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Com 2 vai dar 4 vezes 5, 20, para 20, 0. Então, 12 dividido por 5 dá 2,4. 2,4 nem vai dar na minha figura aqui. 1 ele passa lá em cima. Né? Em 2,4. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui sem ficar feio. Então, o meu ângulo vai estar mais ou menos esse cara aqui. Deixa eu mudar a cor também. Vou botar em preto. Ó, vai estar mais ou menos aqui assim. Aqui é o 12 sobre 5. Tá? O 12 sobre 5, então, é a distância desde o zero até lá em cima. Bom, ele fala que o ângulo está no terceiro quadrante. Onde é que é o terceiro quadrante? O terceiro quadrante, eu vou colocar aqui para você, pintadinho de amarelo. Tá? Então eu vou ter que continuar, vou ter que prolongar esse ângulo até aqui assim. Então aqui está o meu ângulo x. Ó. Aqui está x. Tá? Eu sei então que o meu x vai pertencer ao terceiro quadrante. Eu quero as demais funções circulares, então vou ter que ter uma ideia mais ou menos assim, né? Só lembrando, esse cara que está aqui é o seno de x. A gente sabe que o seno de x é negativo, tá? Vai ficar negativo aqui. Esse aqui é o cosseno de x. Então tá, vamos fazer as contas. O que a gente vai usar? A relação fundamental da trigonometria. Só que eu já vou usar ela com aquela alteração que a gente estudou. Que é tangente ao quadrado de x mais 1. Não preciso nem usar secante aqui. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Pode usar isso? Pode. Não tem nenhum problema. Tá? Quem é a tangente de x? É 12 sobre 5. Então vai ficar 12 sobre 5 elevado ao quadrado mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Quanto é que é 12 sobre 5? 144 sobre 25 mais 1 igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. 144 sobre 25 mais 25 vai dar 169. Então, 169 sobre 25 é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, nós vamos ter aqui. Eu posso multiplicar cruzado, né? Mas se você já tiver tido experiência nisso, você pode inverter os dois lados da fração. Então, eu posso dizer que 25 sobre 169 vai ficar igual a cosseno ao quadrado de x. Que ótimo, professor. Já chegamos em algum lugar. Vou até botar uma estrelinha aqui, que daqui a pouco eu volto nisso aqui. Vou pagar essa conta aqui, que ela é vergonhosa. A gente já sabe que quanto é que é o cosseno ao quadrado de x. Aí eu tenho que olhar para cá. Ó. O meu cosseno é negativo. Então, o meu cosseno de x vai ficar igual a menos, aí eu pego a raiz dos dois. Raiz de 25 é 5, raiz de 169 é 13. Tá? Ele quer as demais funções circulares. Na verdade, ele está pedindo aqui as razões trigonométricas. Bom, se a gente sabe que o cosseno ao quadrado de x é 25 sobre 169, a gente pode usar a relação fundamental da trigonometria para descobrir quem é o seno. Porque eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então eu posso dizer para você seno ao quadrado de x mais 25 sobre 169 é igual a 1. Jogo o cara para o outro lado. Seno ao quadrado de x vai ficar igual a 1 menos 25 sobre 169. Isso aqui vai dar para mim 169 menos 25, que vai dar 144 sobre 169. Aqui agora o problema está no seguinte, o seno também é negativo. Então quando eu for extrair a raiz,
a gente vai ter seno de x é igual a menos, quanto é a raiz de 144? 12. De 169, 13. Aí eu vou ter esse resultado com menos 12 sobre 13. E assim nós calculamos as duas funções trigonométricas que a gente precisava, que era o cosseno e o seno. Tá? Como uma última aplicação, nós vamos ver agora as equações trigonométricas mais simples de todas. Tá? É bem fácil de estudar e você vai entender com bastante facilidade, porque a gente usa o ciclo trigonométrico para isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas equações trigonométricas simples. Só lembrando a você, o que é uma equação polinomial? Por exemplo, quando eu tenho aqui x mais 1 igual a 3. Eu quero saber quais os valores que eu coloco aqui e quando eu somo 1 dá 3. Vocês fazem isso de maneira muito simples. X é igual a 3 menos 1, passa para lá, troca o sinal. X é igual a 2. Isso é verdade. 2 mais 1 é igual a 3. Quando você trabalha com equações trigonométricas, a gente vai querer saber qual é o ângulo que, quando a gente substitui, dá o seno ou cosseno ou tangente que a gente quer. Então, vamos escrever isso no papel. Se eu coloco aqui, primeira equação, primeiro exemplo. Seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. O que eu estou perguntando para você? Quais os ângulos x que, quando eu substituo nessa equação, eu encontro raiz de 2 sobre 2? Quais são? A princípio, você não pode fazer de qualquer maneira. Você tem que montar um ciclo para fazer isso. Então, vamos montar um ciclozinho aqui. Tá? Então, montei aqui um ciclozinho para você. Você tem que saber agora onde é que está raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Então, raiz de 2 sobre 2 vai dar mais ou menos 0,7. Então, eu vou colocar aqui. Onde é que está mais ou menos 0,7? Está mais ou menos por aqui assim. Tá? Então, esse cara aqui é o raiz de 2 sobre 2. O que a gente faz? Traça aqui uma perpendicular para a gente saber quais são os ângulos que aparecem aqui. Então, nós temos dois ângulos possíveis. Eu vou chamar esse cara aqui de x1 e esse cara aqui de x2. Né? Aí, eu sei que um x1 vai estar no primeiro quadrante e x2 no segundo. O que você tem que perceber aqui de importante é que esse ângulo daqui na horizontal também é x1. Tá? Isso aqui é o que faz a gente poder chegar no resultado. Aí você vai naquela tabelinha infame que a gente tem. Então nós vamos ter aqui a tabelinha. E aí a minha pergunta é, qual é o ângulo x1 que tem seno de x igual a raiz de 2 sobre 2? Então aqui eu estou procurando seno, raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus. Então você vai ter aqui que o x1 é igual a 45 graus. Eu prefiro já que você coloque tudo em radiano. Então vai ficar π sobre 4. Quem é o x2? O x2 aqui vai ser exatamente os 180 graus menos o x1. Aqui é o π, né? Então esse aqui vai ficar, vê se você consegue perceber, que vai ficar o π menos o x1, porque eu tenho o x1 aqui. Então o x2 vai ficar igual a quem? π menos π sobre 4. Agora só tem um problema. O π sobre 4 satisfaz, está aqui. Só que se eu der mais uma volta aqui e parar aqui, ele também satisfaz. Então, o π sobre 4 satisfaz. O π sobre 4 mais uma volta, que é 2π, satisfaz. O π sobre 4 mais duas voltas, que é 4π, satisfaz. E assim sucessivamente. Então, o que a gente coloca? A gente coloca a resposta assim, mais 2kπ, onde esse k é um número inteiro. Então, 2kπ vai dar um número inteiro k de voltas. O x2 é a mesma coisa, porque eu posso parar aqui, fazendo só a vinda até aqui, e posso dar uma volta inteira e parar no mesmo lugar. Outra volta inteira e parar no mesmo lugar. Eu posso ficar dando infinitas voltas aqui e parar no mesmo lugar, que eu encontro o mesmo valor de seno. Então aqui a gente também coloca mais 2kπ. Em outras palavras, o x2 vai ficar 4 menos 1, 3π sobre 4, mais 2kπ. A gente fez uma de seno, vou fazer com vocês uma de cosseno e uma de tangente. Vou botar aqui o cosseno de x igual a menos 1 sobre 2. Como é que você vai calcular agora? Eu tenho que saber onde é que cosseno é menos 1 sobre 2.
é mais ou menos aqui assim. Menos 1 sobre 2. E aqui eu vou traçar uma perpendicular. Aqui vai estar o primeiro termo, o segundo. Né? Só tem que pensar nisso. Ele fala cosseno de x igual a menos 1 sobre 2. O cosseno é o eixo horizontal, então ele está aqui. Ó. Ele tem que parar no menos 1 sobre 2. E a gente tem dois ângulos que satisfazem. Primeiro o ângulo aqui e o segundo ângulo aqui. Bom, como é que fica agora? Eu tenho que saber naquela tabelinha lá. Qual é o cosseno que dá meio? O cosseno que dá meio é o 60 graus. Ou, se você preferir em radiano, π sobre 3. Você deve, então, colocar o π sobre 3 no primeiro quadrante. Porque eu vou conseguir essa distância daqui. Ó. Essa distância daqui vai ficar 1 sobre 2. Essas distâncias de 2 aqui são iguais. Tá? Então a gente consegue aqui a distância 1 sobre 2. Ora, a gente sabe que esse cara aqui é 60 graus. Né? π sobre 3. Então quem vai ser o x1? O x1 vai ficar π menos π sobre 3. Então você tem aqui, ó, x1 vai ficar igual a π menos π sobre 3. Só que tem que lembrar que isso aqui é na primeira volta. Eu posso vir aqui e posso ficar dando uma volta para cá, tem o mesmo valor. Dou outra volta. Eu posso ficar dando aqui infinitas voltas que eu vou encontrar o mesmo valor. Então não pode esquecer de colocar o mais 2kπ no final. Em outras palavras, o x1 vai ficar 3π menos π, 2π sobre 3 mais 2kπ. E você tem aqui a primeira solução. Como é que vai ser a segunda solução? Na primeira eu tenho aqui, ó, 60 graus. Se eu colocar 60 graus para baixo, por simetria, o cosseno também tem que dar menos meio. Então quem é o x2? O x2 aqui no caso, se eu colocasse em grau, vai ficar 180 graus mais 60 graus, que daria 240 graus. Em radiano vai ficar igual ao quê? π mais π sobre 3, que dá 4π sobre 3. Então a gente pode até colocar π mais π sobre 3 mais 2kπ. Isso aqui dá para mim x2 é igual a 4π sobre 3 mais 2kπ. Então são essas duas soluções que a gente tem para essa equação trigonométrica simples. Para fechar, vamos dar uma olhada numa com a tangente. Então vou fazer aqui para vocês. Tangente de x é igual a raiz de 3. Tá? Essa aqui é uma tangente conhecida por causa do seguinte. Se eu colocar seno de x igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de x igual a 1 sobre 2, dividindo uma pela outra, tangente vai ficar igual a raiz de 3. Então, quem é o ângulo que dá isso aqui? O seno igual a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno igual a meio. Vai ficar o x igual a 60 graus, que é o π sobre 3. Tá? Então, essa aqui vai ser uma tangente conhecida. Tangente igual a raiz de 3. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Vou traçar então aqui para vocês o eixo das tangentes. E ele tem que estar na altura mais ou menos raiz de 3. Então está mais ou menos por aqui. Ó. Aqui é tamanho raiz de 3. Só lembrando, esse aqui é o eixo das tangentes. Tá? Bom, agora quais são os ângulos que satisfazem isso? O primeiro ângulo é muito fácil de ver. Ele está aqui, né? x1. Então o x1 você consegue perceber com muita facilidade. Quem é ele? A gente já viu, é o π sobre 3. Isso na primeira volta, né? Será que eu posso ficar dando infinitas voltas aqui e acho o mesmo resultado? Posso. Mas eu tenho que observar que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de x2, também tem a mesma tangente. Então eu não preciso ficar dando aqui voltas completas. Se eu vier para cá e der uma meia volta, eu já chego de novo no resultado. Se eu der outra meia volta, eu chego de novo no resultado. Outra meia volta, eu chego de novo no resultado. E assim sucessivamente. Então, a gente simplesmente, em vez de escrever aqui duas soluções, a gente consegue condensar numa só. Que é π sobre 3 mais kπ. Kπ como π é uma meia volta, kπ vai ser um número inteiro de meias voltas. Então a gente tem que colocar que o k é um valor inteiro. Tá? Com isso, pessoal, nós fechamos essa aula. Essa aula ficou um pouquinho longa,
mas ela é importante porque ela tem vários conceitos que vão ser usados até o final do curso de trigonometria. Então, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um abraço para vocês e nos vemos na próxima semana. Valeu, pessoal!